Foram definidos os grupos do futebol nas Olimpíadas, então agora a gente sabe bonitinho quais são as seleções que vão participar, em quais grupos elas estão, quais são as favoritas, eu vou falar sobre isso também, os locais desses jogos. E a grande questão que fica é: será que o Brasil tem chances concretas de ganhar a medalha de ouro tanto no masculino quanto no feminino? Seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou o Lucas Kenji, por aqui o assunto é esporte, esporte olímpico, esporte paralímpico. Então se você quer ficar ligado, ficar ligada nas Olimpíadas de Tóquio e nos Jogos Olímpicos, já se inscreve no canal, porque assim você não perde nenhuma novidade, nenhuma notícia. Também trago aqui sempre curiosidades e análise, como eu vou fazer hoje em relação ao futebol nas Olimpíadas, porque como eu falei, foram definidos os grupos tanto do masculino quanto do feminino. Os torneios têm um regulamento um pouquinho diferente, no masculino é mais tradicional, 16 equipes estão dispostas em 4 grupos, daí passam as duas melhores equipes. Já no feminino são 12 equipes em 3 grupos, daí passam também as duas melhores equipes, mais as duas equipes de melhor campanha na terceira colocação. E o futebol começa antes da cerimônia de abertura, tá? Então os Jogos Olímpicos de Tóquio tem como data formal de início dia 23 de julho, mas o futebol já começa no dia 21, assim como o softball, porque essas duas modalidades precisam de um tempo um pouco maior de descanso. Então, para cumprir com o calendário bonitinho, do começo ao fim das Olimpíadas, precisa começar um pouquinho antes. Então, dia 21 de julho já temos jogos, tá? Nas Olimpíadas. O Brasil estreia no dia 21 de julho no feminino, Brasil e China. Inclusive o Brasil estreou contra a China na Rio 2016. Naquela ocasião venceu por 3-0. Acho que agora em Tóquio também deve ter vida fácil. É uma seleção nivelada a China, não é tão bobinha quanto é no masculino. Tem mais tradição no feminino, sempre disputa as Copas do Mundo. Porém, acho que o Brasil está em melhor fase, deve passar até com certa tranquilidade da China. O mesmo pode ser dito em relação à Zâmbia, eu digo em relação à dificuldade do jogo, não à tradição. Porque a Zâmbia não tem tradição, ao contrário da China. Inclusive ocupa agora a posição de número 104 do ranking da FIFA. Só por aí você pode ver como a seleção não é tão qualificada assim. Agora, a Holanda é a grande adversária do Brasil nesta primeira fase, vai ser a segunda adversária do Brasil. A Holanda é a atual vice-campeã do mundo, perdeu a final para os Estados Unidos, que é a grande potência, né, da modalidade. Óbvio, também está aí nos Jogos Olímpicos, já já vou falar sobre o grupo dos Estados Unidos. Mas a Holanda é uma equipe também que o Brasil deve ter muita atenção, porque tem uma seleção que mescla uma zaga um pouco mais experiente, com um meio-campo bem conciso e um ataque mais talentoso. A principal jogadora é a Viviane Miedema, é a jogadora do Arsenal, autona, matadora, realmente, se pintar a bola lá na área ela guarda mesmo. E ela assume mais o protagonismo agora da seleção holandesa, porque a Lieke Martens, que é uma jogadora do Barcelona, que até já foi eleita melhor jogadora do mundo, não está vivendo uma grande fase. Até mesmo no clube ela costuma já entrar no banco de reservas, então o protagonismo fica com a Miedema. Daí você confere comigo nos outros grupos. A gente tem no grupo E, que é o primeiro, Japão, Canadá, Grã-Bretanha e Chile. Lembrando que a Inglaterra joga em conjunto com as outras seleções do Reino Unido. Nas Olimpíadas sempre ocorre assim. Então temos também algumas boas jogadoras da Escócia que vão compor esse elenco da Grã-Bretanha. Acho que é uma das favoritas à medalha. O Japão também é uma seleção qualificada, já ganhou Copa do Mundo. E temos ainda o Canadá, que também é uma seleção boa, mais ou menos ali no nível do Brasil. Acho que até o Brasil está um pouquinho à frente, mas é uma seleção conceituada. E por fim o Chile, primeira vez que o Chile joga nos Jogos Olímpicos, no futebol feminino. Realmente na América do Sul o Brasil está muito acima dos outros adversários, nem mesmo a Argentina consegue chegar perto. E o Chile disputou a última Copa do Mundo, mas está muito atrás em relação ao Brasil. Tem uma ótima goleira, a Endler. Ela joga no Paris Saint-Germain, mas é a grande estrela do elenco ali mesmo na linha, não tem grandes jogadores. Agora no grupo G a gente tem, talvez não, com certeza é o grupo mais forte dessas Olimpíadas, porque a gente tem Suécia, Estados Unidos, Austrália e Nova Zelândia. Essas três primeiras que eu falei são seleções que estão sempre também em Copas do Mundo. A Austrália é um time muito forte, que sempre chega também bem nas competições internacionais. Estados Unidos
ganhou 4 Copas do Mundo, uma seleção que até dispensa comentários, vai ter as principais jogadoras. Então Megan Rapinoe, Alex Morgan, também as grandes jogadoras dos Estados Unidos que jogam na liga inglesa também vão estar, como por exemplo a Kristen Press, jogando no Manchester United. Então é uma seleção muito qualificada, é a equipe a ser batida. E temos ainda a Nova Zelândia, que não é bobinha não, ao contrário do masculino, mas nesse grupo está muito difícil de passar, né? Acredito então que passam Suécia, Estados Unidos e Austrália. Qual que é o parâmetro do Brasil em busca da medalha? Para mim, o grande problema do Brasil realmente são as seleções europeias. Por quê? Na parte sul-americana eu falei que o Brasil realmente está muito à frente. Entre as outras seleções, só as asiáticas podem ameaçar o Brasil um pouco mais até o Japão do que a China. Agora, contra as seleções europeias, o Brasil tem um pouco mais de dificuldade. O ponto positivo é que nas Olimpíadas a gente tem menos vagas para as seleções europeias, porque são apenas 12 equipes, né? Então seleções como a França, que eliminou o Brasil na Copa do Mundo, e a Alemanha, que também é uma potência, não estão nos Jogos Olímpicos. Esse é um ótimo fator para o Brasil brigar ali pelo pódio. Eu acho que o Brasil vai conseguir pelo menos uma medalha. Agora o ouro está mais difícil, vai depender de um grande dia, de uma grande atuação para o Brasil bater ou os Estados Unidos, ou a Holanda, ou outra seleção europeia. No feminino foi mais fácil trazer um parâmetro das seleções, porque a gente sabe que no feminino jogam todas as jogadoras profissionais, mas no masculino existe um limite de idade, né? Sempre são jogadores de até 23 anos, mas nesse ano, como as Olimpíadas foram adiadas, né? O COI e a FIFA deram ali uma chance de os jogadores não ficarem, deixar passar a vez. Então, jogadores de até 24 anos também vão poder jogar. A gente sabe que existem diversos jogadores muito talentosos de vários países que estarão nos Jogos Olímpicos. Porém, a gente está com um calendário muito apertado no futebol mundial, tanto em competições de seleções quanto em competições de clubes. Então, acho muito difícil que os clubes europeus, principalmente, vão liberar os jogadores, suas principais estrelas para essa competição. O Kylian Mbappé, por exemplo, seria a grande estrela dessa competição. Ele tem idade olímpica, mas o Paris Saint-Germain não deve liberar. Até porque, no caso das seleções europeias, a gente vai ter a Euro 2020, que vai acabar um pouquinho antes do início dos Jogos Olímpicos. Então, acho muito, mas muito difícil mesmo que os clubes europeus vão liberar os jogadores para a disputa dos Jogos Olímpicos. Então fica um pouco mais difícil de a gente traçar um paralelo entre as seleções, quais vão ser os grandes jogadores, porque existe essa grande dificuldade. Até no Brasil vai ser difícil. O Brasil tem jogadores que teriam idade olímpica e que são super famosos, estão sempre presentes nas convocações até mesmo da seleção principal, Gabriel Jesus, por exemplo, o Richarlison, os meninos do Real Madrid, o Vinícius Júnior, o Rodrigo. Mas na seleção olímpica, acho difícil que o Real Madrid libere todo mundo. Até porque também, por exemplo, a Espanha também está presente nos Jogos Olímpicos. Então vai ser um período de negociação complicado. Acho que vários jogadores até mais desconhecidos vão entrar nesses Jogos Olímpicos. O Brasil caiu no grupo D, estreia contra a Alemanha. Então vai ser a reedição da última final do futebol masculino. O Brasil venceu a Alemanha nos pênaltis. Joga contra a Alemanha agora. O grande jogador da Alemanha abaixo dos 24 anos seria o Kai Havertz, que é um jogador que era do Bayer Leverkusen e agora está no Chelsea. É a grande estrela da equipe. Se o Chelsea vai liberar eu não sei. Mas um jogador também que desperta muito interesse é o Florian Wirtz. Esse aí pode ser que pinte e ele tem um pouco mais de talento, é um jogador que tem maior destaque entre os alemães. As outras equipes são Costa do Marfim e Arábia Saudita. O Brasil pode ter, teoricamente, uma facilidade, só que a gente lembra, por exemplo, que na Rio 2016 o Brasil jogou contra o Iraque e não ganhou. Então vamos ficar ligados, né? Não dá para cravar também aí que o Brasil vai passar por essas seleções com tranquilidade, mas em teoria é isso aí. Agora, quem que a gente teria aí de destaque entre as outras seleções, né? Eu vou trazer aí para vocês verem os grupos bonitinhos. No grupo A, Japão, África do Sul, México e França. O México tem o Juan Macias, que é um jogador que desperta bastante interesse até mesmo no futebol internacional, ele está por aí. Na França a gente teria o Mbappé, teria também o Camavinga, o Pamecano, já são jogadores um pouco mais famosos no cenário internacional, para quem acompanha o futebol internacional. Agora todo mundo vai contar com aquela questão da liberação, né? No grupo B, Nova Zelândia,
Coreia do Sul, Honduras e Romênia. Esse, em tese, é o grupo mais fraco, que desperta menos interesse. E no grupo C, Egito, Espanha, Argentina e Austrália. O Egito já manifestou interesse de contar com o Mohamed Salah, mas tem também aquela questão do calendário, da liberação. A Espanha tem bons nomes, abaixo de 24 anos. Dani Olmo joga no RB Leipzig, também alguns meninos do Barcelona, como Pedri, o Ansu Fati, o Puig, são jogadores que têm idade olímpica. E a Argentina também tem alguns jogadores de destaque, o Lautaro Martinez é o maior deles, joga no Internacional de Milão. Temos também o McAllister, que jogou o pré-olímpico pela Argentina, joga atualmente no Brighton, mas eu acredito também que a Argentina vai ter mais jogadores que atuam no futebol local do que jogadores que jogam lá na Europa. E para finalizar, outro integrante desse grupo é a Austrália. Então é isso, futebol feminino, acredito que o Brasil vai brigar muito forte por medalha. A de ouro eu acho um pouco difícil, principalmente no confronto com as seleções europeias. No masculino é um pouco mais de incógnita. Isso sempre acontece, né? A gente já viu várias outras competições que a tendência era de que o Brasil tinha times mais fortes, acabou sendo eliminado por Nigéria, acabou sendo eliminado por Camarões. Então a gente nem sabe muito bem qual vai ser essa seleção formada pelo André Jardine, que é o técnico da seleção olímpica. Acredito que a base deve ser mais de jogadores que atuam no Brasil por conta de liberação. Mas sim, dá para brigar por medalha, sim, até por todas as seleções que a gente viu que estarão nesses jogos, pelo perfil dessas seleções, dá para o Brasil brigar por medalha tranquilamente. Mas eu quero saber a sua opinião, tá? O que você acha disso tudo? O que você espera do Brasil? Quais são os jogadores que você está ansioso para ver nos Jogos Olímpicos? Sempre tô de olho nos comentários, tá bom? Então não esquece agora de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos e deixo também aqui outras sugestões de vídeo bem legais sobre Olimpíadas, tá bom? Forte abraço para você, muito obrigado pela sua audiência, se cuida, até a próxima.